Atlântida no Reino da Luz. Capítulo 15. Primeiros conflitos. Assim que voltei para casa, fui recebido pelos mestres, que rapidamente repreenderam minha atitude, demonstrando grande apreensão. Indignado com a censura, disse-lhes: o que eu deveria fazer? Ficar assistindo aquela chacina insana e nada fazer para evitar? Em seguida, arremessei longe uma cadeira, revelando meu visível descontrole, e gritei: por que então Deus me deu esse maldito poder, se não posso usá-lo? Para evitar mortes e destruição. Eu não posso calar frente a tudo isso, ficar impassível a essa situação. É como assistir a uma criança se afogando no mar, e não jogar uma corda para salvá-la. Meu Deus, por que você me coloca nessa situação? Nasser se aproximou com carinho e falou: Andrei, já lhe afirmamos que sua ação com o Vril não mudará o destino da grande ilha. Gadeir está jogando com seus sentimentos, para tê-lo ao seu lado nessa guerra insana. Nós sabemos que os poderes de Atlas são imensos. Certamente, ele não está utilizando todos os seus recursos com o Vril, e não fará, até ter absoluta certeza de até onde vai o poder de seus rivais. Essa será uma longa guerra, que não será vencida apenas em uma batalha. Eles sabem disso. O pai de Evelyn colocou a mão em minha cabeça, atormentada, e concluiu: meu filho, volte para o mundo primevo. Você não está em condições de enfrentar essa delicada situação. Eu então desvencilhei-me dos braços de Nasser e disse com certa irritação, mas em tom respeitoso: vocês já opinaram demais sobre a minha vida. Agora deixe-me pensar. Os mestres da paz então retiraram-se, profundamente preocupados. Evelyn acompanhou-os até a porta e prometeu que conversaria comigo, assim que eu me acalmasse. Depois, mais tarde, ela se aproximou com carinho. Meu amor, você está transtornado. Ouça a voz da razão. Meu pai está certo. Você está se deixando levar pela conversa ardilosa de Gadeir. Eu segurei sua mão e disse-lhe, com os olhos fixos no chão, como se estivesse revendo cada cena do que narraria: Evelyn, você não imagina o que eu vi nos campos de batalha. Algo inacreditável. Irmãos matando irmãos, com ódio enlouquecedor no coração. Parecia até que todos estavam hipnotizados. Sim, não eram homens, e sim seres irracionais, beirando a animalidade. Ela me abraçou, com lágrimas nos olhos, e falou: Andrei, eles escolheram esse caminho. Nada podemos fazer a respeito. Por favor, ouça a voz da experiência de nossos pais. Eu fiquei alguns segundos com o olhar perdido, através da janela, apreciando a beleza da capital de Poseidones e refletindo sobre o ocorrido. Minha querida, você já parou para pensar que nós dois, juntos, poderíamos pôr o fim a essa luta? Você materializou o Vril no mundo primevo também. Se uníssemos nossas forças com o quinto elemento, poderíamos desestabilizar o equilíbrio entre Gadeir e Atlas, para assim, finalmente, pormos um fim nesse impasse que está destruindo o nosso mundo. Se a balança do Vril pender definitivamente para um dos lados, a guerra acabará no mesmo instante. Então, olhei profundamente em seus olhos e disse-lhe: Evelyn, nós podemos restabelecer a ordem e a harmonia na terra de Poseidon e mudar o destino da nossa humanidade.
Veja o poder que temos nas mãos. Depois, poderemos instaurar um reinado sobre nosso controle, fazendo toda a população seguir nossas diretrizes. Ela passou a destra em meu rosto, apietando-se de minha ingenuidade e perguntou-me: Meu amor, você acha que os milhões de habitantes de nosso país tornar-se-ão mansos e pacíficos somente porque nós iremos cessear seus impulsos guerreiros usando a força? Você pretende instaurar um regime de terror para subjugá-los? É isso que você quer para o futuro da grande ilha? Eu fiquei um instante confuso e disse-lhe: se for necessário, controlá-lo-emos com o poder do vril, até que aprendam a amar uns aos outros. Cercearemos a liberdade individual, até que aprendam a comportar-se com dignidade. Evelyn abaixou a cabeça e concluiu: é por isso que o espírito criador planeja extinguir a terra de Poseidon. Nós, capelinos, não merecemos esse paraíso e não somos dignos dele. Nosso lugar é no mundo primevo, no universo da terceira dimensão. Apenas isso, Andrei. É muito simples. Você é que não quer ver. Nós mesmos não estamos à altura deste mundo. E, na verdade, você não está preocupado com o destino de toda a população da terra de Poseidon. Você sabe que eles não merecem viver aqui. O que te preocupa é ver esse mundo maravilhoso desaparecer da face da terra. Você é um cientista, ama o progresso e não quer aceitar que o retrocesso é o único caminho para a evolução da humanidade terrena. Os atlantes capelinos são como macacos em um palácio de cristal. Eles precisam ser removidos para uma dimensão rústica, para não destruírem sua própria casa. Sem o vril e as tecnologias que dispomos, eles destruirão a si mesmos apenas com tacapes ou facas feitas de lascas de pedra. Assim, o planeta será preservado como um todo. O espírito criador é sábio. Temos que respeitar sua vontade. Eu me lembrei, então, do que Arnak me falará sobre as bombas magnéticas. Eles desenvolviam uma técnica com a grande energia para gerar uma reação em cadeia com o elemento primordial do vril. O objetivo era criar grandes explosões magnéticas para destruir os exércitos rivais, sem preocupar-se com os danos irreversíveis que ocasionariam à atmosfera do planeta e aos povos indefesos da região que seria afetada. Sim, Evelyn tinha razão. Os atlantes capelinos eram macacos em um palácio de cristal. A dimensão superior de Atlântida era uma estrutura muito delicada e avançada para abrigar espíritos embrutecidos pelo ódio e a ganância. Ademais, todo o delicado ecossistema do planeta estaria correndo sérios riscos, enquanto espíritos sombrios dominassem o vril. O fim de Atlântida era a decisão mais acertada. Eu então levantei-me, voltei para a janela e fiquei a observar aquele lugar maravilhoso que aprendi a amar desde criança. Os imponentes e belos prédios, os veículos com tecnologia avançada, a vegetação exuberante, os pássaros de rara beleza que jamais veríamos novamente na terra, além do clima aprazível. Então pensei, Evelyn tem razão, mas será uma perda lamentável para a humanidade de todo o planeta. No livro Akhenaton, a Revolução Espiritual do Antigo Egito, tecemos alguns comentários sobre os grandes atrasos evolutivos que nosso planeta sofreu por causa
da ignorância humana, sempre reprimindo o progresso, e o passo inicial para isso ocorreu com a derrota de Atlântida. Se tivéssemos a grandeza de evitar o afloramento de nossa natureza bélica, vaidosa e arrogante, talvez a grande ilha não tivesse sofrido seu triste destino e viríamos a nos tornar, no futuro, os responsáveis por um rápido processo de evolução do mundo primevo da Terra. A face de nosso planeta, nos dias atuais, seria completamente outra, mas infelizmente não foi assim. E os gestos estúpidos e retrógrados se seguiram, século após século, vindo a culminar nas más interpretações religiosas, tanto durante o fanatismo da Igreja Cristã, durante os 1000 anos da Idade Média, o período das trevas, como também entre os povos muçulmanos, que pouco compreenderam a importante mensagem espiritual de Maomé, mas uma das encarnações de Atlas, após ter vivido na personalidade de Moisés. Uma prova dessa intolerância e falta de bom senso foi o gesto insano de Anru, um dos conquistadores de Alexandria, local onde havia a maior biblioteca da antiguidade, com mais de 1 milhão de volumes. Ele usou os manuscritos clássicos como combustível durante 6 meses, para aquecer os 4.000 banhos públicos da cidade. Em uma lamentável demonstração de sua ignorância, alegou que se os livros antigos continham informações que estavam no Alcorão, então eram supérfluos, e se detinham conhecimentos que não se encontravam no livro sagrado islâmico, não possuíam valor algum para os verdadeiros crentes. Ninguém sabe quantas referências à Atlântida podem ter sido usadas para esquentar a água dos conquistadores árabes, pois Alexandria não era só um centro literário, mas também um importante polo científico. Essa barbarie ocorreu no século VII, sendo que 3 séculos antes o imperador romano Teotósio já havia cometido semelhante atrocidade contra esse magnífico aceno literário da humanidade. Certamente, a destruição da Biblioteca de Alexandria agravou ainda mais o atraso da humanidade terrena nos séculos futuros, fazendo com que 12.000 anos depois da submersão de Atlântida ainda não se tenha evolução semelhante à daquela época no continente perdido. Em seguida, dirigi-me até Evelyn, segurei suas mãos, beijei-lhas e a fronte e falei: agora preciso descansar. O dia de hoje foi muito agitado. Ela concordou com um sorriso amável e foi cuidar de seus afazeres. Deitei na cama, mas não consegui pregar o olho. As imagens e os sons dos guerreiros se matando no campo de batalha não saíam de minha cabeça. E não eram somente homens, jovens mulheres, com seus cabelos presos à moda de rabo de cavalo, lutavam ferozmente, de igual para igual, com os homens, com o olhar demoníaco. Nem pareciam as doces e elegantes damas da sociedade atlante, aquelas que aprendi a amar e respeitar. Sim, realmente, parecia que todos tinham sido picados pelo inseto do ódio e agora extravasavam índole virulenta. Mas era apenas a real natureza dos exilados capelinos, aqueles que morderam a maçã do pecado, envenenada pela serpente mitológica, e sofriam o trauma inconsciente de terem rejeitado o paraíso em Tríade e nas outras
escolas evolutivas do sistema de Capella. Então, somente isso. Só reconhecemos o verdadeiro caráter de alguém quando lhe é retirado tudo o que mais deseja. Sim, o apego, algo que transforma as almas, revelando seu verdadeiro temperamento. Por esse motivo, somente espíritos que são livres e amam de forma desprendida tornam-se verdadeiramente felizes. Quem precisa da posse para amar geralmente se desilude e perde o rumo de sua caminhada em direção à luz de Deus. Nos dias seguintes, os conflitos cessaram. Uma trégua informal entre as duas raças se estabeleceu. Isso apenas reforçou ainda mais minha ideia de que eu estava no caminho certo para apaziguar os ânimos na grande ilha. Mas, na verdade, os dois lados estavam apenas se estudando. A paz estava com os dias contados. Gadeir ficou ainda mais convencido de que precisava de meu apoio para pender o peso da balança do Vril para seu lado. E Atlas ficou tão preocupado que veio falar comigo pessoalmente, porém de forma muito discreta, sem chamar a atenção de ninguém. Apesar de seu tamanho descomunal e de seu jeito grosseiro, ele sabia ser elegante e discreto quando queria. Eu estava sentado em um dos bancos do belo parque do complexo da Grande Pirâmide, com gramados verdejantes, quando se aproximou um homem vestindo um longo manto pesado e rústico. Ele se sentou ao meu lado, retirou o capuz e falou: "Salve, Andrei. Aqui estou, assim como você esperava." Atlas sabia como me desconcentrar. Eu olhei para ele e fiquei sem palavras. "Eu percebo mais coisas do que você imagina. Inclusive, sei o que passa em sua cabeça. Só não tenho como convencê-lo de que sou a melhor opção para o futuro da terra de Poseidon." Eu rapidamente concordei de forma sombria. Terra de Poseidon não tem futuro. Ele sorriu de forma sarcástica e me perguntou: "Se acreditas tanto nas profecias dos velhos Atlantes, por que não aceita o conselho deles e partes para o mundo primevo em definitivo?" Mais uma vez, Atlas me desarmava. Como ele poderia saber sobre essas coisas? Ele percebeu meus pensamentos e disse: "Você desconheces meu poder sobre o Vril. Eu te aconselho a não crer que, aliando-se a Gadeir, podereis me vencer. Nem mesmo juntando suas forças aos imensos poderes de sua esposa, triunfareis. No máximo, retardareis minha vitória. Eu sei o tamanho do poder que tendes, mas desconheces o meu." Como ele poderia saber todas essas coisas? Somente eu e Lua conhecíamos o poder de Evelyn sobre o Vril. Ele apreciou a paisagem por alguns segundos, sentado ao meu lado no banco. Depois prosseguiu: "Não se iluda, meu jovem. Essa luta não será vencida apenas pelo poder excepcional de uma única pessoa. Somos dois grandes exércitos de sacerdotes do Vril. Alguns possuem mais poder, outros o estão perdendo por causa da descida vibratória de nosso mundo. A raça vermelha é mais preparada para viver na dimensão mais grosseira, e no momento em que o Vril desaparecer e a luta for homem a homem, Gadeir perderá." Ele então colocou a mão em meu ombro e concluiu: "Andrei, fica do meu lado e terminaremos já com esse estado de sofrimento e caos. Caso contrário, essa luta arrastará-se por muitos anos."
Se juntos nossos poderes, isso sim pode fazer a diferença. Se juntarmos nossos poderes, isso sim pode fazer a diferença. Agora, se te unires a Gadeir, só atrasarás ainda mais o desfecho dessa guerra. Eu sei que você queres a paz imediatamente. Você só a encontrarás ao meu lado. Eu fiz um sinal de que tinha entendido seu recado e disse-lhe: vou pensar em suas palavras. Os dois lados me apresentam muitas crenças pessoais de vitória. Entretanto, preciso de fatos concretos para tomar minha decisão. Ele fez gesto de concordância e arrematou com palavras que me causaram estranha desconfiança. Está certo, aqui termina a trégua. Os combates recomeçarão. Lembre-se de que irei até as últimas consequências para atingir meu objetivo. Eu nasci para ser o imperador da grande ilha. Vou cumprir meu destino e restabelecer a ordem a qualquer preço. Por fim, ele falou olhando em meus olhos. Vou fazer de tudo para tê-lo ao meu lado, e nós governaremos juntos a terra de Poseidon. No momento, aquelas palavras não tiveram muito impacto, mas em razão dos imprevistos acontecimentos dos meses seguintes, elas me levaram a crer que Atlas era meu inimigo. Ele só desejava convencer-me, mas um tempo depois vi segundas intenções naquela sua última frase. O ardilhoso jogo das palavras e das percepções individuais. Nem sempre entendemos o que as pessoas querem dizer e nem sempre sabemos nos expressar de forma clara, como gostaríamos. Eis a difícil arte da comunicação. Guerras se iniciam, a história segue por rumos equivocados. Tudo porque o homem entende mal algumas simples afirmações em conversas do cotidiano. Somente almas sábias entendem as coisas como elas realmente são. As demais alucinam, veem o que não existe. Infelizmente, certas vezes deparamos-nos com fantasmas que existem apenas dentro de nossas mentes perturbadas.